Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Me contem, vocês estão me ouvindo direitinho? Deixa eu ver. Eu fiquei esses últimos 5 minutos limpando a lousa, porque hoje eu vim com tanta informação que eu trouxe até a lousa para ajudar vocês a visualizarem as coisas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar adequadamente, por conta não só do tamanho de letra, essas coisas, mas também porque deve ficar fletido para vocês. Entretanto, tem muita coisa, muito conteúdo que eu já venho comentando com vocês nos últimos tempos, e desses conteúdos tem hora que é difícil a gente conseguir encaixar todas as coisas no mesmo lugar, e o que eu quero fazer hoje é um pouco desse exercício de trazer tudo encaixando as coisas no lugar. Falar um pouco sobre as crenças que eu falei na semana passada, a live não ficou salva, falar um pouco sobre os resultados, sobre esses processos. Eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas coisas. E é muito libertador saber disso, porque a gente não se apega a resultados. É importante que a gente consiga ter esse exercício de não se apegar ao que já foi, ao que já passou, como uma resposta única e definitiva para a nossa vida. A gente pode sim modificar as informações, a gente pode sim mudar padrões, e eu quero muito que esse recado fique na mente de vocês no dia de hoje. Vocês estão bem? Estão preparadas? Focadas para o dia de hoje? Por enquanto só temos as meninas. Vão colocando para mim se ao longo dessa última semana vocês conseguiram rastrear alguma crença que limita vocês em algum ponto. E bom dia, Deia, bom dia, Lai, lindas! Me fala se vocês já conseguiram rastrear, identificar alguma crença que de alguma maneira não contribui para a vida de vocês. E aí eu consigo ir fazendo esse mapa aqui em cima do que vocês mencionarem para mim. Mas se vocês não conseguiram... Ai, Adri, Amorim, linda! Gente, eu amo essas minhas alunas, cada uma num canto, aluna, cliente. Adri, quando você vier para São Paulo, você me fala, hein? O que acontece, gente? Eu vou colocar um mapa aqui para vocês. Se vocês colocarem alguma crença, a gente vai encaixar essa ideia aqui dentro, tá bom? Mas existe um processo que a gente chama, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas são as crenças que geram, que dão força para o nosso potencial. Do potencial a gente faz as nossas ações, e das ações geram-se os resultados. E os resultados fortalecem mais uma vez as nossas crenças. O que acontece? Vou colocar um mapinha, já coloquei aqui um mapinha para vocês. Acho que não dá para ver nada, né? Eita, Lele! Dá para ver nada? Isso? Se vocês estiverem conseguindo ler, que eu não sei, deve estar fletido. Mas aqui são crenças, potencial, ações e resultados. O que é isso tudo? Isso tudo é, eu acredito que, por exemplo, deixa eu pegar da ideia, uma crença, sou lenta para desempenhar tal coisa. Se eu acredito que eu sou lenta, então a crença da ideia é sobre a lentidão. Se ela acredita que ela é lenta, o seu potencial, tudo que ela vai fazer na vida, como potencial, como ela acredita que é o poder dela, entre aspas no caso, tá, esse poder, mas a força dela, o que deveria ser uma força, o que deveria ser um poder, o que ela acredita é sobre lentidão, que ela é lenta para fazer tudo. Se ela é lenta, o potencial dela vai virar em cima daquilo que ela acredita. E esse potencial vai gerar ações lentas. No dia a dia, o passo a passo dela vai ser em agir de forma lenta, porque ela não acredita que pode ser rápida. Se ela não acredita que pode ser rápida, o potencial dela de rapidez vai ser derrubado por algum motivo. E aí, no meu caso, eu tinha isso também com relação à atividade física. Eu tinha bronquite quando eu era criança,
e eu não fazia atividades físicas. Então, a atividade física, para mim, gerou uma crença ligada à questão de morte. Porque quando eu fazia atividade física, me dava uma baita falta de ar, uma fobia, que depois gerou uma sensação de medo de fazer atividade física. É como se eu estivesse correndo o risco de não respirar mais. E aí, nessa crença de eu não consigo fazer atividade física, porque eu vou ficar sem ar, eu gero um potencial de cada vez ficar mais sem ar, gero ações de fazer cada vez menos atividade física, e quando eu faço atividade física, eu fico sem ar. E se eu fico sem ar, eu reforço esse resultado que já estava esperando. Eu reforçando esse resultado, eu fortaleço essa crença. E quando eu fortaleço essa crença, de novo eu vou voltando para esse ciclo. Dá para acompanhar esse raciocínio? Da Andréia é a mesma coisa, da lentidão ela acredita que o potencial dela de rapidez não existe, então ela não vai trabalhar ações rápidas, ela vai continuar em ações lentas, que vai reforçar o resultado de lentidão, e esse resultado fortalece a minha crença. Agora, eu vou fazer uma chave disso, isso aqui é um esquema do Tony Robbins, tá? Eu vou fazer uma chave daqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas, deixa eu fazer do jeito que eu sempre faço, vai. Aqui a gente tem o corpo físico, o duplo etérico, o corpo emocional e o mental inferior. Não sei se vocês vão lembrar. Então, físico, duplo etérico, emocional e o mental inferior. Vocês lembram dos blocos que eu já comentei com vocês que nós temos, os blocos emocionais? Esses blocos ficam no corpo emocional. Quando eu falo de crenças, eu estou falando do mental inferior. Então, a gente vai tendo blocos. Eu acredito que eu sou lenta, eu acredito que eu não tenho capacidade de fazer atividade física. A atividade física remete à morte. Eu tenho uma dor em sentir a falta de ar, uma dor que também é emocional e uma série de outras coisas. Na hora que eu vou fazendo todo esse movimento, essas crenças, elas vêm do meu mental inferior, fortalecidas muitas vezes pelas dores emocionais que estão no meu corpo emocional. E quando isso tudo se atribui, isso fica mais difícil de reverter, porque eu vou tendo as crenças misturadas com as dores. E na hora que eu tenho crença misturada com dor emocional, isso se fortalece ainda mais. E aí eu vou tendo mais dificuldade em quebrar essas crenças. Na semana passada que a gente estava falando sobre isso, eu não falei o exemplo da atividade física, mas em um determinado momento eu acessei, eu fui fazer um exame. Ai, deixa eu só pegar essa tampa, que já dá um toque e ficar com o negócio secando aqui. Eu fui fazer um exame uns meses atrás, em março mais ou menos, e foi um exame de esteira. E eu tô, como eu falei pra vocês, no meu movimento de sempre olhar pra dentro, de sempre olhar pra esse exercício de o que isso quer me dizer, por que isso me dá tal sensação, qual é o insight que vem sobre isso, e trabalhar esse insight, trabalhar essa ideia. E aí eu vou só fazer um parêntese rápido, porque isso faz parte do meu propósito. Quando a gente vê certas coisas, eu vou entrar no Roger Bannister daqui a pouco, mas quando a gente vê certas coisas, a gente se espelha nisso, a gente consegue ir evoluindo. Mas eu vou voltar para o exercício do que aconteceu nesse exame de esteira e depois eu retomo para vocês todo esse processo mental meu, tá? Resumindo, dentro da sala do laboratório, para fazer um exercício, um exame que era de esteira, para uma questão cardíaca, fui fazer esse exame. E na sala de espera, aquela sensação da última vez que eu tinha feito o exame, que parecia que eu ia morrer. Mas parecia mesmo que enquanto eu estava andando, caminhando e correndo, parecia que eu ia morrer.
Se eu quiser remeter à infância, teve uma situação lá no sítio uma vez, quando eu era bem criança, que um galo saiu correndo atrás da gente. Atrás da minha irmã, primeiro, ela tinha saído de dentro de casa, o galo ficou correndo atrás dela, ela correu ao redor da casa e conseguiu entrar. E eu soube disso, só que eu esqueci, e depois de um determinado momento eu fui sair, e o galo veio correndo atrás de mim também. Corre, não consegui, porque eu tinha bronquite, eu não aguentava correr, e as crenças se fortalecendo no sentido da atividade física, eu não conseguia simplesmente correr o suficiente para fugir do galo. O galo me pegou. E o galo me bicou inteira. E aí aquela sensação, né, de choro e tudo mais. Meu pai depois fez um ensopado do galo, né? Mas enfim, resumindo e voltando. Se eu fosse voltar para a infância, eu poderia remeter a esse momento em que o galo me atacou. Só que lá naquele momento, enquanto eu estava esperando o exame, eu não voltei para a infância. Eu voltei para outros momentos, em outras eras, outras épocas, em que o que aconteceu foi eu correr, de tentar fugir mesmo, e acabar indo para a guilhotina, e acabar indo para outros tipos de punição, e literalmente chegar à morte. E sim, nós já vivemos outras experiências, gente, desculpa se isso fere alguma crença de alguém, mas, de novo, eu não estou falando de crença, eu estou falando de ciência, e a gente sabe o quanto a vida é justa, o quanto a vida tem seus complementos, a gente não vai entrar nesse mérito da questão, mas eu sei, e eu não sei só porque me disseram, eu sei porque eu lembro, tá? Então, a gente não vai discutir em questão religiosa, eu vou discutir. Existem memórias nos meus corpos anteriores que remetem à atividade física. Correr para Gisele significa morte, porque eu corria, não dava conta de fugir e acabava morrendo. Então, a crença de Gisele sobre atividade física não é uma crença de uhul, atividade física é saudável, é maravilhoso, faz bem. A mim, no meu psicológico, no meu emocional, não fazia bem. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu estava lá no laboratório, que eu acessei tudo isso, que me vieram os insights, me vieram as reminiscências sem auxílio de nada, porque eu já tive reminiscência com inalando óleo essencial, já tive por meditações guiadas, eu já tive reminiscência conduzida, mas naquele caso não foi do nada, foi simplesmente esperando dentro do ambiente de laboratório. Só que eu já tinha feito, por exemplo, Theta Healing. E aí eu consegui dar os comandos e liberar aquela sensação, liberar aquela emoção, desvincular. E naquele momento eu pedi um download, que eles falam no Theta Healing com esse termo, eu acho muito engraçadinho. Eu solicitei um novo mindset, que a atividade física começasse a representar saúde e disposição. O que aconteceu naquele dia? Eu fiz o exame. Morri? Não morri. Fui bem, não foi uau, mas fui bem no exame e ok. Quando chegou no final, que eu estava esperando para fazer o exame seguinte, que ia ser outro, deu algum problema na leitura do meu exame e eu tive que refazer o teste da esteira. Aí eu fiz aquela cara de ok, né? Bora testar se isso aí tá funcionando. No segundo teste eu fui muito bem, obrigada. Não passei nem um pouco mal, lógico, dá falta de ar, porque não é falta de ar. A gente fica ofegante, não deu falta de ar. Fica ofegante porque você tá se exercitando. Não passei mal, fiquei bem, fiquei mais disposta, fiz o exame com melhor qualidade, tive uma resposta cardíaca muito melhor. Isso um atrás do outro, tá? E eu fiz esse download antes do primeiro. Mas como nada é por acaso, veio o teste seguido para eu me mostrar que eu tinha conseguido vencer essa crença. Quando eu substituí a crença de que atividade física remetia à morte, eu consegui fazer atividade física. Lógico, não é todos os dias, lógico, eu não vou todo dia caminhar e fazer tudo isso que eu deveria. Antes eu estava fazendo, dei uma parada, mas eu consegui substituir essa crença. Quando eu substituo, eu descubro um novo potencial. Agora a Gisele é capaz de fazer essa atividade física. E agora eu posso gerar novas ações e com isso trazer novos resultados. O exame da segunda vez, sabe quando saiu assim, uau? Porque eu tive uma performance que no meu histórico Gisele eu nunca tinha tido.
Por que eu tô contando tudo isso? Porque isso aqui vai remeter a isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque eu realmente peguei uns marcadores de ponta bem fina, mas isso das crenças remete às minhas dores no corpo emocional, às minhas dores no meu mental inferior. Se remete a isso e eu não curar aqui, eu não vou conseguir tratar pura e simplesmente com racionalidade. O que isso quer dizer? Para 500 mil de pessoas, atividade física é maravilhoso. Eu sei disso. É lógico. Mas para mim, no meu interno, isso não era uma verdade. Eu não sentia isso. Enquanto eu não sinto, eu não consigo passar por todo esse percurso. Isso porque tem bloco emocional e bloco de mental inferior relacionado. Se é algo que é simplesmente racional, uma crença a gente consegue substituir. E eu vou dar o exemplo para vocês. Por enquanto, antes de eu dar esse exemplo, então, vocês estão conseguindo seguir até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para acompanhar e compreender esse processo todo? Olha, o Davis tá aí! Tô testando minha cirurgia, hein, gente? Tá longe com o celular. Eu não tô enxergando muito bem, não, mas eu gostei. Davis, seja bem-vindo. Tudo bem? Bora lá. Vocês sabem, né, que eu usava óculos, eu usei mais de 20 anos óculos e eu fiz minha cirurgia quando o Marcelo nasceu, aquela fase de bebê, que arrancava os óculos, a cara não enxergava patavenas. E Nath, bem-vinda, Nath, Lara, todo mundo. Eu não enxergava nada, aí eu fiz a cirurgia e tá maravilhoso. Hoje eu enxergo as coisas, mas tem uma distância aqui respeitável. Tudo bem até aqui? O que eu vou te trazer de exemplo? Existem situações e coisas que são mais simples, que não tem uma dor de a Gisele foi para parar na guilhotina, a Gisele morreu e teve essa dor emocional, dessa perseguição, dessa corrida e tudo mais, e que foi algo que pegou muito profundamente. Se não tem essa dor tão profunda assim, se é algo ou que já foi trabalhado, ou que já foi, né, e já tá numa camada um pouco mais superficial, a gente consegue vencer a crença com uma ideia, com um conceito. É quando a gente faz uma live e a pessoa fala, putz, virou a chave, deu aquele clique, deu aquele insight e ela consegue superar aquele momento. Existe uma teoria dentro da psicologia, eu não sei se todos vocês conhecem, que se chama efeito Roger Bannister. Quem é Roger Bannister? Era um corredor, médico e corredor, atleta, velocista, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E naquela época, em 1954, quando ele ganhou essa premiação, naquela época, os médicos, sempre os médicos, mas enfim, os médicos diziam que era impossível alguém correr 1 milha, que dá cerca de 1,5 km, em menos de 10 minutos, em menos de 4 minutos, desculpa. Era impossível alguém correr 1 milha em menos de 4 minutos. E aí, Roger Bannister conseguiu. Ele correu em 3 minutos e 50 e poucos segundos, conseguiu correr 1 milha inteira em menos de 4 minutos, que os médicos até então diziam que era impossível. Então, qual era a crença? É impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Só que o Roger conseguiu. Levaram muito tempo para alguém conseguir fazer esse marco. Ele conseguiu. Quando ele conseguiu, eu não lembro ao certo, eu lembro sim, porque eu tenho a data. Foi dia 6 de maio de 1954 que ele fez esse feito de correr a milha em menos de 4 minutos. Quando ele correu, o que aconteceu? Outros atletas viraram, pera, se ele pode, eu também posso. O que é para um é para todos, como diz Fernando Bacelar. Se ele consegue, eu também consigo, eu também sou atleta. Em menos de 2 meses, mais uma pessoa correu e bateu o tempo recorde do Roger Bannister. Em algum tempo depois, não me lembro ao certo quanto tempo, outras pessoas conseguiram bater o recorde de quem bateu o recorde do Roger Bannister. E com isso, se consegue pela psicologia
uma teoria que se chama efeito Roger Bannister. O que é esse efeito? Quando você vê que algo é possível, algo que parecia completamente impossível, como antes a gente via em desenhos animados extremamente antigos, telemedicina, consulta pela tela, pela videochamada. Vocês lembram daquele desenho super antigo que depois o pessoal até ficou fazendo meme do tipo, olha, que todo mundo achava que era impossível, agora é real, agora acontece. E agora a gente tem a telemedicina. Naquela época, eu lembro do professor Bugiganga, acho que era Bugiganga? Não sei se era esse o nome. Tinha um desenho que a menininha tinha um cachorrinho e a menininha tinha um relógio, que ela falava com as pessoas pelo relógio, como uma videochamada. E eu achava aquilo o máximo. Hoje em dia isso é possível. O que sai de um campo de uma ideia que parece impossível muito tempo atrás, a gente está vendo hoje que não é só uma ideia, que é possível e que não só é possível, realizável, mas é acessível. Tipo, uau, mas se ele pode, eu também posso. Ele é humano, eu também sou. Ele não tem mais neurônios do que eu. E se outra pessoa pode, eu também posso. Quando algo que parecia impossível torna-se possível e é uma crença de uma camada mais superficial, o simples fato de você ver que alguém fez te inspira a fazer também. Te inspira e te motiva a dizer eu também posso, eu também consigo. Tá fazendo sentido até aqui? Me contem que eu vou contar um segredinho que quase ninguém sabe. A Déia sabe, mas quase ninguém sabe. Até aqui, tudo bem? Eu falei que hoje vai demorar mais porque eu tava empolgada, botei 1 milhão de conteúdos. Eu tô com meu mapa mental aqui, depois eu mando foto pra vocês, se vocês quiserem. Posso colocar nos stories. Eu me empolguei, queria colocar 1 milhão de conteúdos de uma vez. Tem hora que eu quero vomitar coisa em cima de vocês, né? O que acontece? Se um pode, outro pode. O Chico Xavier, quando eu vi pela primeira vez que alguém mencionou isso, meus coloridos são reflexo do, vocês já sabem, né, do meu cristal. Chico Xavier, alguém falou, eu não vou me lembrar ao certo quem foi, mas em algum lugar eu li e eu vi a respeito disso, que o Chico evoluiu 50 encarnações em uma, nesta última encarnação dele. Na hora que eu vi aquilo, eu fiz, eu quero isso. Aí sabe quando alguém vê um doce e fica assim, eu quero. E fiquei eu com a história das 50 encarnações em uma. Por quê? E aí não sejamos santos, não é por uau, que divina, que iluminada. Não, é porque eu não queria voltar. A minha desculpa mental é não quero ter que voltar numa próxima encarnação para fazer as mesmas coisas. E aí eu falei, eu quero evoluir 50 encarnações em uma. Quando eu contei pra Andréia, a gente brincou que a gente evoluiu 50 anos em um dia de terapia, que a gente fez cada sessão de atendimento, de troca, que era uma coisa louca. E realmente eu acho que a gente fez pelo menos uns 50 anos naquele dia, que a gente chorou a beça, foi insight a beça, foram transformações que são inenarráveis, de verdade. Mas o meu objetivo não era 50 anos somente, são 50 encarnações em um dia. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Também não quero voltar nem para fazer coisas velhas nem novas. Ai, a Lara foi ótima. É bem nesse caminho. Eu não queria voltar, muito menos para ficar repetindo padrão. E repetir padrão significa o quê? Hoje eu aceito voltar, mas já numa outra visão da coisa. Mas eu não tava até algum tempo atrás, eu não queria voltar de jeito nenhum, porque vocês sabem, né, que assim, só as memórias da criatura, tem guilhotina, tem, como é o nome? Fogueira, tem tudo quanto é tipo de memória boa da pessoa. E aí é lógico, né, se é pra voltar pra esse tipo de situação, eu não quero. Então, eu queria sim fazer o processo evolutivo que o Chico fez. Na hora que eu vi, eu me inspirei. Pode ser que eu não alcance 50? Pode ser, né? Fazer o quê? Mas eu consegui evoluir mais encarnações do que o que seria o planejamento original.
já estamos no lucro. E isso eu acho que eu já consegui bater de situação. Então, eu já fiquei bastante feliz nesse sentido, porque realmente, para mim, já validou mais do que aquela ideia antiga de ter feito uma única encarnação. A minha única, digamos assim, o que seria a validação dessa encarnação, para mim, foi do nascimento aos 11 anos. E já era para eu ter voltado, só que eu tive uma oportunidade de permanecer. E nessa oportunidade eu acho que já fez valer a pena, então já deve ter feito pelo menos 2 aí, mas estou nesse processo, nesse caminho, porque minha meta, meu objetivo é 51, sendo 50 encarnações. Tem gente que fala em 50, como que é? 6 em 7, né? De 100 mil reais em 7 dias. O meu caso são 50 encarnações em uma. Mas enfim, segredinhos à parte. Por que tem essa questão toda? E eu vou voltar num patamar que eu sempre comento com vocês. Qual é o propósito de vida de cada um de nós? Vocês lembram que nós temos 6 metas, 6 grandes objetivos? O propósito maior, o propósito menor, a missão número 1, 2, 3 e a 4. Quem lembra disso? Quem lembra dessas coisas? Vocês lembram de todos eles? Qual é o propósito maior de todo mundo? Evoluir, servir e curtir. Isso é padrão para todos. O que é esse curtir? É ser feliz, é ser alegre, é trazer alegria no meio desse processo. Se eu não tiver com alegria, com leveza, com partilhas, já tem algo que não está muito bem aí. Mas evoluir é sempre muito relativo, porque cada um vai ter a sua própria evolução. Então, para mim, essa questão da atividade física, ela é um ponto de evolução, por exemplo, onde eu vou além da superação do trauma e vou começar a ser feliz fazendo. Pretendo ainda, tá? Ainda tá no processo evolutivo para mim essa questão. Mas quando a gente fala em evolução, a gente está falando em múltiplos aspectos. Aspectos que impactam na vida de outra pessoa e aspectos que impactam somente na minha vida. E tá tudo bem, eu preciso evoluir como ser humano na experiência humana. Eu preciso evoluir, e evoluir significa sair de pontos de trauma, de dor, de sofrimento, de apegos a coisas, pessoas, a ideias, e evoluir para tudo que pode transbordar de bom e benéfico para mim, para o outro e para o todo. Para mim, para aqueles que me cercam ou que chegam até mim de alguma maneira, nem que seja através de um vídeo, e para o planeta. O meu legado ou o meu propósito menor é o legado que eu deixo para o planeta Terra. Tá fazendo sentido tudo isso para vocês? Vocês querem que eu mencione novamente propósito maior, detalhadamente? Maior, menor, missão número 1, 2, 3, 4. Vocês querem que eu detalhe? Alguém tá anotando? Se estiver anotando, eu volto para detalhar. Me contem. Ok, então bora lá. Propósito maior é padrão para todo mundo, porque ainda está na teoria. Na teoria que eu digo, porque ele vai ser personalizado depois para cada um de nós. Então, propósito maior, evoluir, servir e curtir. Ou seja, a gente faz só para rimar mesmo, mas é ser feliz no processo. Se eu estiver fazendo algo por alguém, tô doando qualquer coisa, mas tô tipo, ai meu Deus, isso não tá sendo uma evolução para mim. Eu não estou dando de coração, tá? Lembra daquela passagem bíblica onde Jesus fala que a mulher que deu alguns centavinhos tinha dado mais do que outras pessoas que tinham dado muito? Porque aquilo significava para ela, era representativo, ela realmente deu com a importância de dar aquilo. A Nath não está conseguindo anotar, se você quiser voltar depois você anota, Nath. Mas pelo menos a gente vai fazendo. Então, propósito maior é padrão para todo mundo, é padrão da PR, da psicoterapia reencarnacionista, é padrão pela análise existencial, é padrão para tudo. Evoluir, servir e curtir. Tudo bem aqui? Missão número 1, eu comigo mesma. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas questões
que eu preciso evoluir. Eu já comentei um com vocês que foi do exercício. Na semana passada, me veio um caminhão de informações porque eu, com a idade que eu tenho, eu nunca me casei, por exemplo, e tive pouquíssimos relacionamentos. Desses poucos relacionamentos, existia alguma coisa ali que tava pegando e eu não tava entendendo. De novo a ver com morte, mas eu tinha uma ligação de que me relacionar poderia gerar um luto que eu sofri muitos séculos atrás, mas era um luto extremamente importante para mim, que quando o meu tio faleceu em 2012, eu sofri o luto com a minha tia, aquilo já doeu em mim como se fosse comigo, sendo que eles são lá de Sergipe, não tem uma relação direta, mas eu sofri aquele luto, eu não entendia por quê, porque acessou um campo de dor meu, de outra vida, de outro momento, e que sim, já fiz regressão, já fui parar nessa história, enfim, já tem muita coisa, muita camada sendo tratada, e na terça-feira passada, mais camadas vieram sendo tratadas sobre isso, porque relacionamento para mim significava morte, significava luto. Se significa luto, para que eu vou me relacionar para doer? Para que eu vou me relacionar para sentir a dor da perda? E é muito engraçado, porque a pessoa parece desapegada e aí acaba não se apegando ou não criando um vínculo afetivo mais longo, porque eu tinha medo do apego, medo dessa relação gerar tanto afeto que depois fosse me gerar a dor de uma morte, a dor de um luto, numa separação, numa ruptura, seja ela qual fosse. Então, a missão número 1, eu comigo mesma. Quais são as minhas coisas que eu preciso evoluir? Quais são as minhas tendências? E como eu mencionei agora, não são tendências necessariamente negativas, ou seja, não são tendências necessariamente num caminho de ai, a pessoa que matava, que tem a índole de matar ou de roubar. Não, a gente já passou desse patamar. A gente não tá mais nesse papel de mato um ou de mato outro ou de quero roubar. A gente já tá num outro nível onde as minhas dores que eu tenho que evoluir são de outra categoria também, tá? Mas a missão número 1 é a minha responsabilidade evolutiva comigo mesma nessas questões mais primárias, mas que me afetam no dia a dia, no meu relacionamento com o outro, no meu relacionamento com o planeta, naquilo que eu faço. Porque se eu não acredito, de novo voltamos para essa sequência, se eu não acredito que eu sou capaz de viver X coisa, eu não gero esse meu potencial, eu não gero as ações relacionadas e os meus resultados vão continuar comprovando que eu não sou capaz. Então, a gente volta para isso tudo, tá? Missão número 2, eu no relacionamento com o outro. Então, vamos supor que, esse caso para mim não é algo, pelo menos não que eu tenha consciência, mas vamos supor que eu seja uma pessoa que eu tenha o hábito de humilhar os outros ou de invejar os outros. O meu relacionamento com o outro vai ficar sempre nessa humilhação ou na disputa, que eu conheço muita gente que fica muito nessa questão da competitividade. Vamos supor que o meu relacionamento com as pessoas seja de maus tratos ou seja de um apego extremo, que eu quero controlar tudo o que acontece na vida do outro, porque eu sou muito controladora, mas o meu relacionamento vai ficando truncado. A missão número 2 é liberar e deixar saudáveis os meus relacionamentos com as outras pessoas que me cercam. Eu com o outro. Então, tudo. Ah, eu vim com aquela pessoa, mas não vou com a cara dela, eu não suporto. Então, ai, aquela prima... Gente, é nessas relações, principalmente nas familiares, onde a gente se debate mesmo, dá de cara com as situações mais complexas para o nosso interno. E é sempre importante lembrar, porque muita gente não lembra disso, que aquelas pessoas vieram literalmente fazer um favor. A Paulinha Abreu, ela comenta muito que as pessoas que são os nossos maiores inimigos aqui, que parecem que fazem tudo para nos provocar, etc., elas são, na verdade, nossos amigos espirituais que fizeram um acordo conosco lá no céu antes de vir para falar, olha, eu vou te cutucar aqui, ali e acolá para você evoluir. E hoje eu tenho essa percepção, eu já comentei isso na semana passada, mas eu vou repetir para voltar nesse contexto,
3 anos atrás, a pessoa me falou uma coisa, e é uma pessoa da família, me falou uma coisa que eu chorei por 45 dias. Foi o que ela falou que foi grave? Foi ela que é uma pessoa má? Não, o que ela estava fazendo? Voltando para o meu corpo emocional, voltando para o meu mental inferior, sinalizando um campo de dor, gritando, Gisele, você tem que olhar para isso. Na hora que ela põe uma luz nesta dor, naquele meu momento eu só sabia chorar, de verdade. Eu demorei muito, muito. Foram os primeiros dias eu não parava de chorar mesmo. E eu demorei muito para superar esse campo. Quando eu consegui superar, um tempo atrás, algumas semanas atrás, veio uma outra pessoa para dizer que tal coisa de novo. Eu falei, já não chorei. Mas aquilo me deixou encucada, tipo, ainda tem alguma coisa aí. E o que tinha aqui era a dor da morte. A dor da morte que me levava a esse luto, que me levava a esse relacionamento que eu não conseguia realizar, porque a dor da morte batia na porta. Na hora que havia uma chance, eu escapava pela culatra, para não ter que encarar. E na hora que essas pessoas que parecem nossos inimigos vêm despertar essas luzes, esses campos, são para literalmente iluminar a nossa sombra. E essa sombra não necessariamente é algo de maldoso, mas pode ser um campo de dor, que pode estar no nosso corpo emocional ou no nosso corpo físico. Mental inferior, desculpa. Mas o físico muitas vezes dá alarme. É quando no seu corpo você sente aquilo contorcer. Contorce no estômago, dá um aperto no coração, dá uma coisa nos rins. O seu corpo ele vai servir como um grande alarme para despertar os seus pontos de atenção nisso tudo. Missão número 2, portanto, é o meu relacionamento com o outro, onde eu vou passar a entender que o outro não está fazendo pela maldade, onde eu vou liberar perdão, onde eu vou liberar uma série de coisas nesse sentido, mas que eu vou usufruir desse relacionamento para o meu crescimento, sempre, em todos os momentos. Qual é a minha missão número 3? É o meu servir profissional, é aquilo que eu faço para ganhar dinheiro, mas que tem a ver com as minhas habilidades, com tudo que eu já vi aprendendo em séculos e séculos de existência, e principalmente que eu tive de formação e facilidade nesta vida. Teve gente que nunca assistiu uma aula de música e sai tocando. Tem gente que faz, tem 1001 habilidades artísticas e diversas outras, tecnológicas, enfim, porque veio com aquele conhecimento para continuar o desenvolvimento aqui. Então, o terceiro aspecto sou eu no meu relacionamento profissional. Tem alguém fazendo resumo aí que eu tô amando. Acho que é a Lai, né, Lai? Obrigada. O meu terceiro é o meu relacionamento profissional. É o meu servir, tá? O meu servir profissional, onde eu vou ter um ganho financeiro disso. E esse servir profissional é o único que vai mudando. Ele tem fases na vida. Então vai ter uma fase que eu sou a Gisele professora, vai ter uma fase em que eu sou a Gisele coordenadora de cursos de pós-graduação. Numa outra fase, a Gisele envereda pela área da saúde, mas não larga professorado, porque a docência está dentro dela. Mas as fases vão mudando. Eu continuo com a fase de compartilhar, porque para mim, como pessoa, a autonomia da pessoa saber e poder fazer aquilo, ela é primordial. Mas tem gente que não quer. Então, por exemplo, se eu vou ao médico, eu não quero 10 anos de medicina para ter aquele diagnóstico, aquele protocolo. A gente quer o serviço. Então, a Gisele está aprendendo a servir. É uma outra fase profissional, onde eu já atendi há muitos anos, já. Mas eu sempre atendi nesse intuito de ensinar. E hoje eu vou começando a me dar conta de que eu não preciso ensinar para 100% das pessoas. Nem todo mundo quer aprender. Às vezes ela só quer aquele serviço para ela continuar a missão dela, que é em outra área muitas vezes. Então, o terceiro é a missão profissional. O meu quarto processo de missão, minha quarta missão, é a minha missão espiritual, onde eu vou evoluir em questões muito mais íntimas, na intimidade com a espiritualidade, com o que é divino, o que é sagrado para mim, aquilo que vai me fazer um ser humano melhor.
mais profundo e ao mesmo tempo mais amoroso. Então a minha missão espiritual vai tendo caminhos diversos para me reconectar com o que há de sagrado e divino, para quando eu deixar esse corpício aqui na Terra, eu continuar como um ser humano melhor do que eu vim e me apresentei. Essa é a quarta missão e a última, né? Porque são 4 missões, o propósito maior e o propósito menor. E o propósito menor é o meu legado para o planeta. O meu propósito menor, eu não acho ele pequeno, muito pelo contrário, mas é onde tudo que eu faço na minha existência vai impactar o mundo de alguma maneira direta ou indiretamente. E essa forma é aquilo que é o que eu tô deixando. O que eu tô deixando de filhos para o mundo, qual é a criação que eu tô deixando para esses filhos, qual é a experiência que eu tô deixando para as pessoas que conviveram comigo, quais são as histórias que essas pessoas vão contar, o que elas começaram a fazer a partir do contato comigo e como que isso impacta no planeta de alguma maneira. Então, no meu caso, eu falo muito recorrentemente sobre lixo, sobre essas questões de reciclagem, de fazer uma renovação cultural no nosso próprio dia a dia, né, de hábitos em casa, de separar a lixeira. Então, são coisas muito básicas que para muita gente é super natural, mas aqui no lugar onde eu estou inserida e que não passa uma coleta seletiva, por exemplo, isso ainda é meio que novidade. Eu sei que é um conceito antigo, em que eu vou a congressos de sustentabilidade desde 2007, que eu me recorde, lá na PUC, inclusive, mas apesar dos conceitos serem antigos, isso não está implementado no dia a dia da população no geral, e é uma das minhas brigas. Trazer a causa das medicinas e dos tratamentos naturais é uma outra briga, entre aspas, mas é uma outra coisa em que eu quero e faço esse movimento de contribuição diária. E aí, lógico, estou dando o meu exemplo, cada um pode trazer o seu. Mas, voltando para esses 6 aspectos, propósito maior, propósito menor, é o que eu deixo no planeta, é o meu servir, aquilo que eu fiz pelo planeta, que está me nutrindo, que está servindo esse meu corpo, que está me ajudando a me manter durante todos esses anos aqui, o que eu fiz em retribuição a este planeta, no modo geral. Então, a gente tem todos esses processos que estão vinculados a tudo isso, que estão vinculados só à nossa história de vida inteirinha. E aí é muito legal, por exemplo, quando a gente pega questões de crenças, sabe, de crença financeira, pobre não enriquece. E a gente vem e se depara com um Rick Chester, com o Geraldo Rufino, que pegava latinha no lixão e hoje é um dos maiores recicladores de caminhões e ônibus do planeta, do Brasil, é um dos grandes empresários e referências, e a gente vai vendo que se eles podem, eu também posso, o que é para um é para todos, e a gente vai limpando essas crenças, mas limpando de uma maneira, algumas que basta uma consciência, basta eu ver que alguém fez, e eu sei que eu posso fazer aquilo também, e me inspiro como o Chico Xavier me inspirou. Outras pessoas ou outros contextos, eu vou precisar de coisas mais profundas, de um trabalho interno mais acentuado para conseguir vencer, porque eu tenho blocos de dor emocional, eu tenho blocos de crenças do meu mental inferior, eu tenho uma família, uma ancestralidade inteira pensando daquele jeito, fazendo daquele jeito, que ensinou daquele jeito, tem aquilo muito arraigado em mim e eu preciso arrancar. E às vezes esse arrancar é como o meu processo, que foi desse luto relacionado aos relacionamentos e que levou anos sendo tratado com intensidade, com afinco. Não foi um tratamento do tipo, eu fiz um reiki hoje e só e nunca mais olhei para esse assunto. Foram muitos tratamentos, muitas coisas, porque a dor era muito profunda e repetida. Então a gente tem todo esse movimento. O propósito maior é o número 1, aí vem as 4 missões, né, que seria o 2, 3, 4, 5, e o propósito menor seria o 6º. Tá, Lai? Obrigada pelo resumo aí pro pessoal. Quem puder, vai printando as telas pra mim, mesmo com um resuminho, me manda, por favor, que aí eu coloco nos meus stories. Vai facilitar para vocês mesmos visualizarem depois, tá bom? Obrigada, viu? Enfim, era só tudo isso que eu queria dizer para vocês hoje. Basicamente tudo isso.
Eu queria entender como é que está sendo esse processo para vocês, de compreender tudo isso. E quero fazer uma pergunta. Sei lá, tá vindo uma ideia aqui. O que vocês acham de fazer uma mentoria comigo de um único mês? Mas onde a gente vai se encontrar toda semana e passar passo a passo por alguns desses processos, aquilo que mais pega para vocês. Na dúvida, no problema, na dor, que mais pega a gente vendo com todos os meus mais de 400 ferramentas instrumentais, etéricas, sutis, energéticas, espirituais, físicas. Mas a gente vai vendo a partir de todas essas ferramentas como tratar, quais são os caminhos, como cuidar desse processo para vocês. O que vocês acham? Seria no mês de setembro, toda terça-feira de manhã no mês de setembro, fica gravado. Vocês podem acessar por um ano. Me contem. Se for possível, se vocês quiserem, vou deixar esse convite aberto. Mas me falem como que vocês viram tudo isso no dia de hoje, como é que foi para vocês esse processo, se vocês gostaram, se entenderam, se tá vindo aí alguma dúvida, fiquem à vontade. Perfeito, Lai, obrigada! Gostaram? É muita coisa, bastante informação, mas é um conteúdo que são anos estudando, vendo, lendo, experienciando, e eu vou tentar chegar aqui mais pertinho de vocês. Prontinho. Meus sinos. E eu acho que é sempre muito válido quando a gente tem a oportunidade de crescer, de evoluir, para não fazer com que essa vida passe em branco, passe à toa, ou como metade dos livros que eu já li, onde muitas pessoas perdem a encarnação em desafetos, em problemas, em questões não resolvidas e que estava ali, estava na mão, estava fácil, entre aspas, dela acessar e dela resolver, e quando vê tem que voltar mais uma vez para resolver a mesma coisa que estava ali o tempo todo. Mas a pessoa muitas vezes é teimosa, né? E fala, não, mas eu nasci assim, isso não vai melhorar. Isso em vários campos, tá? Tem gente que faz isso com relação à saúde. Tipo, eu nasci diabético. Não, essa diabetes não tem cura. Aí você faz aquela cara de, então, a tecnologia e o conhecimento vai além da medicina que vocês conhecem. Existem recursos, mas nem todo mundo se convence. E quando a gente tem a oportunidade de, em vários aspectos na vida, crescer e evoluir, para mim isso é muito, muito, muito valioso. Contei um monte de segredos para vocês hoje. Inclusive essa questão das 50 encarnações em uma, assim, é uma meta. Para mim não tem um tempo perdido. Aliás, uma das coisas que eu menos gosto, e que aí sim me deixa bem irritada, é quando alguém me faz perder tempo. Porque o tempo para mim é muito valioso, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, e não significa que eu queira chegar aos 120 anos, não quero. Eu tenho uma professora que ela tem essa meta, ela faz tudo, ela tem 30 e poucos anos, mas ela se, nutre totalmente, completamente, faz yoga, faz tudo porque ela quer chegar nos 120 anos. Eu não tenho a meta de chegar aos 120 anos, só que eu tenho a meta de sair dessa vida, seja no tempo que for, com ela bem vivida. Com ela, pelo menos, essa encarnação tem que ter batido já. Mas minha meta é de 50 encarnações em uma. Enfim, fez sentido pra vocês? Gostaram? Como é que foi? Tô muito feliz de vocês estarem aqui, de ficarem todas atentas o tempo todo, estarem presentes. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem no direct. Se tiver interesse nessa mentoria, a mentoria doidinha, né? Mentoria Evolução Existencial. Fiquem à vontade, me perguntem, mandem os detalhes lá pelo direct também. E a gente volta em 3 minutinhos para eu poder fazer a nossa live de envio de reiki hoje, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês, que é o bem mais precioso. E ao invés de estar vivendo outras experiências, ficaram aqui. E eu espero que esse momento tenha contribuído para vocês na experiência, na evolução, na maneira de viver de vocês também, trazendo esses insights, trazendo essa compreensão. Lara, a mentoria ela vai ser só 4 semanas, onde eu vou fazer 1 hora de conteúdo explicando uma série de questões, de coisas e relacionadas às dores de vocês, dores e questões de quem entrar na mentoria, e 1 hora dedicado ao retorno a vocês, tá?
Sendo que vai ter tratamento, então a gente tem no planejamento tratamentos, exercícios, recomendações e mudanças de mindset. Serão 4 semanas, os temas principais serão esses, mas a gente vai ter 1 hora de conteúdo e 1 hora dedicado especificamente a cada um mentorando. 1 hora é o previsto, se ultrapassar tá tudo bem, mas a gente vai tirando as dúvidas, fazendo os movimentos que forem necessários para cada uma dessas pessoas que estiver participando, sendo exatamente esse movimento de olhar para a pessoa, entender se é uma dor emocional, se é uma dor que vem lá como a minha, de vidas passadas, que é uma dor que está muito arraigada, que precisa de camadas de tratamento, quais serão esses tratamentos? Se não, se é só uma questão de compreender, como viram, né? Nossa, o Roger Bannister conseguiu fazer lá em menos de 4 minutos a milha dele. Se ele pode, eu também posso. Se é só um insight, se é só uma compreensão, então a gente vai passando essas camadas, tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou dúvida, Lara? Serão 4 semanas, às terças-feiras, pela manhã, tá bom? Então a gente vai fazer esse movimento, vai ser bem bacana e vai ficar gravado, vocês podem ter acesso durante 1 ano, mas aluno meu sabe. Já temos aqui, tem a Deia, a Anel que tá sempre por aqui, aluno meu é sempre aluno meu, a gente fica num grude, a gente não se larga, mentorando ainda mais. Então, ao longo do tempo, quando precisa de alguma questão, algum crescimento, a gente vai fazendo esse crescimento acontecer, a gente vai tirando dúvida ao longo do tempo pela proximidade que a gente acaba gerando, tá bom? É isso. Mais alguma coisa, amores? Um grande beijo, obrigada pela presença de vocês, foi muito especial. E a gente volta daqui a uns 3 minutinhos, tá bom? Para fazer o nosso envio de reiki. Quem desejar, volta aqui com a gente. Um beijo!